Olá, tudo bem com você? Eu sou Edson de Paula e esse é o podcast Você Está Bem. E para não perder o costume, eu faço essa pergunta para você. Você está bem? Eu quero te responder. Eu estou bem porque eu estou aqui com você e também com a Liliane Marrone. Seja bem-vindo e bem-vinda. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Você Está Bem. Eu estou muito bem hoje, Edson. Estou muito feliz, muito contente porque eu estou aqui com você e com você construindo um novo mindset, uma nova forma de olhar para a sua vida, para o seu bem-estar, para a sua qualidade e principalmente para a forma como você se comunica com você e com a vida. Eu acho que esse é a grande forma que nós temos de contribuir, ajudar um pouquinho com novas informações e uma nova forma de olhar para você. E esse podcast tem todo o embasamento no livro Você Está Bem? Esse livro, ele tem conteúdos incríveis que pode lhe ajudar a ficar com mais bem-estar, tanto você na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Aqui embaixo tem um link e se você quiser, clica no link e manda uma mensagem que a gente manda o livro autografado para você. Tudo bem, Liliane, eu tenho uma pergunta para fazer para você agora. Como será a sua semana? Como será essa semana que está se iniciando? Aliás, a proposta do nosso podcast é que ele seja todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, no início da sua semana, trazendo muitas informações sobre saúde integral, bem-estar, qualidade de vida. E hoje um tema muito interessante, Li. Um tema muito interessante que faz parte da minha carreira também. Da sua carreira? Parte da minha carreira. O tema de hoje é comunicação assertiva ou assertividade. Você sabe o que é assertividade? Você sabe, Edson, que eu já vi muitas pessoas confundindo assertividade, que é com 2 S's, com acertar, que é C. São coisas... Essa pessoa é muito assertiva, né, Liliane? Eu acerto Essa pessoa muito. acerta bastante, ela é muito assertiva. Eu vejo muitas pessoas não entendendo essa diferença do que é uma comunicação assertiva, do que é ser uma pessoa assertiva. Você consegue explicar um pouquinho esse contexto do nosso bate-papo de hoje? Assertividade é um conceito que vem de Robert Emmons, o psicólogo Robert Emmons, que estudou profundamente, né, como manifestar sentimentos, os sentimentos que você tem de forma autêntica, respeitando a si e procurando também respeitar a opinião do outro. É como eu manifesto o meu sim para a vida e também o meu não. Eu posso responder não para uma pessoa, um convite de forma elegante, de forma honesta, gentil, de forma assertiva, quando eu respeito o meu pensamento, o meu sentimento, o meu não, mas eu não desconsidero, né? E desrespeito o outro, muito pelo contrário, eu considero essa outra pessoa, respeito ela, agradeço ela pelo convite. Então isso é ser assertivo, é saber dizer sim, resumindo, Liliane, é saber dizer sim para a vida da mesma forma que você diz não para algumas situações da vida, dizendo sim ou não com muito respeito ao seu sentimento e principalmente ao sentimento do outro. É uma forma de autoconhecimento profunda daquilo que eu quero, daquilo que eu sou e daquilo que eu faço, sendo autêntico e sendo principalmente verdadeiro, porque eu vejo muitas pessoas hoje em dia numa fake life, numa mentira grande e depois entra na depressão, entra na angústia, entra na ansiedade, porque não sabe ser verdadeiramente autêntico. Porque a vida é tão linda, tão bela, está pronta para a gente receber coisas incríveis, mas esse respeito
essa assertividade, principalmente nas relações humanas, está sendo muito cobrada das pessoas. Só não vamos confundir aqui, né, a autenticidade com grosseria, né? Perfeito. O que eu vejo nesse mundo virtual é a pessoa falando, eu sou autêntico porque eu falo o que eu penso, dane-se os outros, não é verdade? Peraí, você não está sendo assertivo, você não está sendo uma pessoa elegante, né? Ecologicamente correta com o mundo, né? Então vamos colocar bem esse quadrado aqui na palavra autenticidade, que tem sido muito confundida hoje em dia. Não é mesmo, Liliane? Eu vejo as pessoas dizendo exatamente isso, eu sou autêntico, por isso eu falo o que eu penso e dane-se os outros, né? E usando a autenticidade como um escudo, né? Para aquilo que a pessoa acredita. Mas ela não está interessada em dar abertura para o outro também, comunicar a sua opinião, o que ele pensa, o que ele sente. Então a pessoa se fecha para o mundo e se coloca como um escudo à autenticidade. Autenticidade não é isso. Autenticidade é ser criativo em situações óbvias. Isso é ser autêntico. É você comunicar uma novidade, algo que chama a atenção do outro pela novidade, no mundo óbvio. Isso é ser autêntico. Então, como que eu encanto uma pessoa com a minha autenticidade, com a minha inspiração? Eu tenho uma novidade. Nossa, essa pessoa é autêntica, não? Ela está trazendo uma novidade, ela sabe expressar sua opinião de forma coerente, congruente, ela inspira as pessoas, ela cativa as pessoas com a sua idade. Olha como ela é autêntica, é uma pessoa que traz algo novo para o mundo. É uma pessoa que fala assim, vamos mudar, e não fica pedindo mudanças para o mundo. Isso é ser autêntico. Mas eu preciso respeitar o outro também, mesmo quando eu tenho uma ideia excelente, uma ideia brilhante para apresentar. Porque senão você vai cair na mesmice. Você vai cair naquela do óbvio também. Ah, essa pessoa só fala. Ela só fica falando, mas ela não traz nada de novidade. E ainda por cima, ela é grosseira. Ela só quer saber de falar e não ouve a minha opinião. Não deixa eu dar uma opinião, não deixa eu complementar a opinião dela. Ou, de repente, agregar um valor à novidade dela. E isto não é ser autêntico. Então vamos deixar claro aqui. Ser autêntico é ser elegante, é ser educado, é ser gentil, é ser criativo, é ser inovador, é mudar o óbvio. Isso é ser autêntico. Então, nós poderíamos dizer que se eu unir a autenticidade com a assertividade, eu vou conquistar novos resultados na minha vida? Eu sempre costumo dizer também, Liliane, essa visão, né? De que você precisa deixar de lado a extravagância e utilizar a sua elegância. Perfeito. Então, tudo que é em excesso, ele enjoa, incomoda as pessoas, né? Então, uma pessoa muito autêntica, que fala que é muito autêntica, é grosseira desse jeito, ela acaba incomodando as pessoas com a sua autenticidade, né? E ela deixa de ser elegante. Ela vira uma pessoa, ela se transforma em uma pessoa extravagante e deixa de ser elegante. Então, excesso rima com extravagância, sucesso rima com elegância. É muito legal isso que você está falando, porque como nós nos relacionamos com pessoas, nós precisamos conviver com pessoas diferentes daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, daquilo que eu ajo. Então, se eu for extremamente autêntico e talvez demasiadamente assertivo, eu me torno grosseiro, eu me torno duro, eu me torno dono da minha verdade. E quando eu sou dono da minha verdade, eu esqueço que existem sempre 3 verdades: a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. E a verdade verdadeira é quando nós unimos as 2 verdades e chegamos Consenso comum. Num consenso comum. E esse consenso é a mais pura relação humana. Esse consenso é a mais pura forma de respeito, de relacionamento,
de responsabilidade nas nossas tarefas, nas nossas ações, nos nossos trabalhos, como líder, como liderado, quando eu digo sim, quando eu digo não, quando eu me relaciono, mesmo num convite. Edson, vamos jantar esse final de semana? Como seria? Vamos jantar nesse final de semana. Vamos jantar sempre juntos, Liliane. E eu vejo assim, nós precisamos encontrar no meio termo em algumas questões, né? Nem do meu lado e nem do seu lado. E quando você... eu vejo muito isso, ao vivo e em cores todos os dias, principalmente no mundo corporativo, não é? Às vezes um líder passa uma tarefa para um liderado e você vê que aquele liderado ele está sobrecarregado, né? Ele não poderia acumular mais uma função, uma tarefa, uma rotina, de jeito nenhum. Mas porque é o líder, você faz isso para mim? Você poderia fazer isso para mim? Aí o funcionário pega aquilo assim, sim. Mas lá dentro eu tava assim, né? Parece que eu me lembrei aquela brincadeira do Silvio Santos, né? Que o cara fica numa cabine. Quem que se lembra disso daí, né? Fica dentro de uma cabine aqui com um fone de ouvido, tá tocando uma música lá, e o Silvio Santos fala assim: você quer ganhar esse cacho de banana? A pessoa fala assim: sim! Você quer trocar esse cacho de banana por uma casa? Não! Eu me lembrei disso daí, porque basicamente é isso que acontece. Muitas pessoas às vezes dizem sim para algumas situações da vida, mas no fundo elas queriam mesmo dizer não. Não sabem dizer o não, porque também não aprenderam a ouvir o não. Normalmente uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, Liliane, é porque ela fica incomodada quando alguém diz não para ela. É uma relação íntima com esse não. Íntima e destrutiva também, né? Se eu tenho dificuldade de ouvir um não do outro, como um mecanismo de reação meu, automaticamente eu também falo o seguinte: olha, e se eu disser não para o outro, para alguém, essa pessoa vai ficar incomodada, eu vou desagradar essa pessoa, não é verdade? Então eu prefiro dizer sim. Mesmo querendo dizer não. Aí eu desrespeito o meu sentimento. E isso não é assertividade. Quando eu desrespeito aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu quero. Agora, eu não posso impor ao outro aquilo que eu acredito, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu quero. Eu preciso saber negociar com essa pessoa, não é? Aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu quero, porque nem sempre o outro estará aberto também a compreender você na sua totalidade daquilo que você quer, da sua necessidade. Porque não é óbvio, sabe, Liliane, me permita, não é óbvio, a sua comunicação ela não é óbvia, não existe óbvio na comunicação. Comunicação é redundância. Comunicação é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Comunicação é repetição e contextualização. Comunicação é negociação contínua. E isso é assertividade, Liliane. É quando você tem a paciência de procurar transferir para o outro aquilo que você está sentindo. Mas procurar também ter a persistência de compreender se o outro está entendendo perfeitamente aquilo que você está comunicando. Sabe, quando você estava falando sobre isso, eu me lembrei de uma das minhas sessões de mentoria, onde o meu cliente veio e ele trouxe uma cena assim, muito inusitada. Ele falou assim: eu não saio com a minha família. E eu disse assim: por qual motivo você não sai? Porque eu não gosto de contato com o público. Não gosto de contato fora do meu círculo de familiar. Falei: quer dizer que você não vai numa festa de aniversário, que você é convidado da sua filha? Não, não vou. E eu fui conversando com ele nesse sentido e mostrei, por meio de perguntas, por meio de questionamentos, o que ele estaria perdendo
ao ser tão duro com aquele não? Ele chegou a algumas conclusões e me trouxe uma devolutiva. E qual foi essa devolutiva? Ele disse assim, nesse final de semana, eu tive uma festa de aniversário da minha filha e eu me dobrei internamente, eu lutei com todos os meus monstros, lutei com os meus monstros e fui. E voltou tão feliz, Edson, porque ele conseguiu entender o papel importante que ele estaria fazendo naquele ambiente, como pai, e também se relacionando com pessoas diferentes, conversando com pessoas diferentes, criando novos hábitos, mudando o mindset dele, tirando um mindset de comunicação fixa para um mindset de comunicação de crescimento. E isso ele replicou em outras áreas da vida dele. Esse exemplo, para mim, é muito importante dividir com você, porque muitas vezes o nosso não é muito duro. Muitas vezes o nosso não está repleto de crenças limitantes, que nos limitam. Eu não vou porque eu não gosto daquela pessoa, eu não vou porque eu não gosto daquele ambiente, eu não vou porque ao invés... O que seria diferente se eu fosse? O que eu aprenderia se eu fosse? Quais seriam as novas percepções e relações que eu teria se eu fosse naquele ambiente? Me vem aqui uma frase, né, do Alvin Toffler, futurista norte-americano da década de 60, 70, né? Ele escreveu alguns livros, um jornalista futurista, né? Que dizia o seguinte, né, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas sim aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então, eu parafraseando aqui e fazendo uma metáfora com o que você falou, Liliane, me vem uma frase assim: o bem-sucedido, aquele que é bem-sucedido no século XXI, não é aquele que cria suas próprias regras e as segue, mas sim aquele que sabe desconstruir as suas regras no momento correto para seguir com os outros. Que legal, olha, desconstruir suas próprias regras para seguir com os outros. Para seguir com os outros. Porque se você é muito rígido com as regras que você cria, você acaba criando o quê? Para si. Você acaba criando justamente uma prisão mental, onde você precisa viver dentro das regras que você criou. Mas o mundo nosso, ele é totalmente dinâmico. Ele muda a cada segundo hoje em dia. Uma informação antigamente, ela levava alguns anos para chegar até algumas pessoas. Hoje, em segundos, as informações estão desatualizadas completamente. Então, eu digo o seguinte, neste mundo dinâmico, né, no mundo VUCA, né, volátil, incerto, crítico, né, que a gente vive, né, e ambíguo que a gente vive, onde uma verdade sempre tem 2 ou 3 facetas, mas você precisa ser rápido também na sua capacidade de se adaptar às situações. E isso é ser assertivo também. É ser resiliente e assertivo. Então eu colocaria também, Liliane, a autenticidade que você falou. Eu somaria essa boa autenticidade, né, que eu disse que é você ser inovador, inovar e criar na obviedade, não é? Porque o óbvio é um exercício da nossa arrogância, né? Uhum. Eu sempre falo que o óbvio é apenas um exercício da nossa arrogância, não é? E de buscar que o outro nos compreenda. Não, isso não é óbvio, não existe óbvio. Então eu somaria a autenticidade e a assertividade, e somaria agora também esse novo construto aqui, tá? Então... Eu gosto muito da forma como você fala. Seria a resiliência. E a sua fala é inspiradora e vem para mim um pensamento que é o seguinte: se com esse volume de informações que nós temos, externo, que vem até nós, o comportamento é a forma como nós conseguimos
interagir com esse volume de informações. Comportamento é como eu me comporto perante as situações. Comportamento é como eu falo e ajo. É quando eu sou E interajo também. Interajo nas relações com as pessoas. É quando eu sou autêntico, quando eu sou assertivo, quando resiliente. eu sou resiliente. Resiliente vem aquela metáfora, né? Aquela frase, aquela imagem, né? Do bambu, da resiliência. Ele desce, de repente ele enverga e volta. E ele está em pé novamente. Então, essa resiliência é a forma como nós podemos construir a assertividade com os nossos líderes e liderados, com os nossos pais e filhos, com os nossos círculos de amizade, com os nossos relacionamentos, como esse meu cliente que trouxe esse olhar fixo de não ir, e depois quando ele foi, ele aprendeu tanto. E é no aprendizado que estão as coisas mais lindas da nossa vida. Sim, esse exercício constante de adaptação, Liliane, eu costumo dizer que a resistência à mudança é inerente do ser humano, já nasce com o ser humano. A resistência à mudança. A mudança é inerente. Algo novo na nossa vida nos causa receio, nos causa insegurança, nos causa medo. O Bauman, filósofo Bauman, falava muito do mundo volátil, né, do medo volátil, onde as nossas inseguranças de um futuro incerto seriam latentes, já estariam visíveis aos nossos olhos todos os dias. Isso, nós damos um nome para isso, ansiedade. Ou medo. O medo de um futuro incerto é a ansiedade, não é verdade? Então, olha só, eu costumo dizer para quem tem medo de mudança, pensa no seguinte, talvez você não precisa mudar, mas você precisa se moldar, entende? Não é mudar, entrar no molde. Entrar no molde. Veja só, se o mundo se moldou de uma maneira diferente, criou um molde de sobreviver, né, nesse mundo. Olha, esse é um molde, né? Você sabe que é um molde, não é? Um molde é aquilo que, para fazer essa caneca, por exemplo, que tem um molde, né, e que é colocado, né, sei lá como é que faz a caneca, mas basicamente seria isso. Tem um molde que molda a caneca, que dá esse formato aqui. Tudo bem? Então, tudo que é moldado, né? Então, o mundo que nós vivemos, ele não tem apenas um único molde. Esse molde, ele é quebrado todos os dias, é feito um molde novo para que a gente se adapte a esse molde. Isso é resiliência. Então, eu vou entrar momentaneamente nesse novo modelo, nesse novo molde, vou tentar me adaptar ao máximo a ele, sem perder aquilo que eu acredito, aquilo que eu valorizo. Mas eu preciso continuar caminhando. Eu não preciso deixar de lado aquilo que eu acredito, aquilo que eu valorizo, o jeito que eu sou, o jeito que eu penso. Mas num determinado momento, numa situação da minha vida, eu preciso entrar num molde diferente para poder o quê? Continuar vivendo e caminhando neste mundo. Quando você fala de medo, eu me lembro de uma informação que a frase que mais é repetida na Bíblia, Edson, é não tenhais medo. É a frase, eu não me lembro quantas, mas é a que mais é repetida na vida. E quando você fala não mudar, mas moldar, é dizer sim. É dizer sim para aprender. Experimentar. Para aprender algo. É testar. É caminhar, é no movimento. Tem uma frase da minha filha que eu gosto muito, que ela fala assim, mãe, só vai. Porque é no movimento que as coisas acontecem, são nas novas perspectivas, nas novas aprendizagens, nas novas relações que nós vamos aprender e entender se aquilo é bom ou ruim para a nossa vida. E também no ambiente corporativo, quando você diz, às vezes o funcionário está falando sim, mas lá dentro ele quer dizer não dá, não consigo. Me parece, Edson, que tem uma técnica
para dizer não sem dizer não, né? Mas isso daí eu vou deixar para o final do nosso podcast. Então aguarde. Não, Olha, não. Se eu entregar essa... como dizer não sem usar a palavra não? Você quer que eu ensine isso para o nosso público? No final? Mas só no final. Então, aguarde cenas do próximo capítulo, porque senão vai ficar muito de graça isso daqui. Então, assim, se você está gostando... Manda esse podcast para outras pessoas, se inscreve no nosso canal, clica no sininho. Toda segunda-feira às 19 horas nós estamos aqui para você com um conteúdo novo que vai lhe ajudar a ter mais bem-estar. O podcast Você Está Bem, o podcast do casal Edson e Liliane. Os casal 20 aqui, né? Tinha aquele filme seriado Casal 20 na década de 70, né, Liliane? É os 3 Cs, tá, pessoal? Se você tá gostando, curte, dá o seu joinha. Se você está curtindo, comenta algo aí, deixa um comentário. E se você curtiu e comentou, compartilha com alguém, tá bom? Nós vamos ficar muito gratos com vocês. Mas... tem frase. Frase da semana, para sua semana que está começando, para você ficar aí, né, com a sua mente fervilhando, né, pensando nessa frase a semana toda. O tema de hoje, Liliane, qual é? Compartilhando essa frase. Qual é o tema de hoje? Assertividade, comunicação assertiva. Como ser assertivo, né? Para ter melhor bem-estar. É como você falar aquilo que você pensa sem ofender o outro. Com autenticidade, felicidade e bem-estar. Vamos colocar também aqui a autenticidade. E a resiliência. E todas as virtudes humanas que nos fazem ser melhores. Então vamos à frase da semana. Assertividade com 2 S. Com 2 S. Quem estava no começo aqui do nosso podcast, a Liliane falou assim, olha, tem muita pessoa que confunde assertividade com acertar, né? E é verdade mesmo. Outro dia nós estávamos numa empresa, né? E alguém virou e falou, esse gerente aqui é muito assertivo. Ó. É mesmo, é simples, ele sempre acerta o projeto, ele sempre está certo das coisas. Falei, não, peraí, assertividade não tem nada a ver com isso. Então, assertividade é a chave para transformar as intenções em ações positivas. Porque enquanto uma intenção está aqui apenas no seu pensamento, no seu sentimento, e você não consegue expressar isso com respeito a si e ao outro, você não transforma o mundo à sua volta, Liliane. Vai ser apenas uma intenção, uma boa intenção. Mas eu tinha tanta vontade de falar, aquela ideia minha era melhor do que a dele, mas o outro foi lá e falou. O outro foi lá e fez. O outro foi lá e fez. É o tal do walk the talk que a gente fala, né? Em uma expressão em inglês. Walk the talk significa o quê? Falar e fazer. É acreditar naquilo que você fala. Uma pessoa walk the talk, ela acredita naquilo que ela fala. Ela tem convicção naquilo, ela tem autoconfiança e ela transfere credibilidade quando ela fala. As pessoas falam, poxa, olha como essa pessoa tem credibilidade, eu confio nele. E a confiança é o primeiro passo para a assertividade, né? Então, assertividade é a chave para transformar intenção em ação positiva e construir pontes de confiança. Acabei de falar da palavra confiança, nem me lembrava disso. A chave, a maior chave que tem, a primeira chave para ser assertivo é confiar em si e confiar no outro para poder dizer a verdade. O sim ou não da vida, não é? Motivando os outros a alcançar seu potencial máximo. Fala que eu te escuto, Liliane. Olha, se eu confio em mim, confio na Liliane, eu também dou qualidade de atenção para ela. Isso é ser assertivo. Com isso eu promovo uma conexão empática com a Liliane. Liliane, olha, a minha opinião é essa. Eu deixo claro para ela qual é a minha opinião. Olha, Lili, você me convidou para jantar hoje à noite? Convidei. Então hoje, Liliane, hoje é segunda-feira. Na minha opinião, nós poderíamos deixar para almoçar na sexta-feira. Para jantarmos, né? Não para jantar. Para jantar na sexta-feira, porque é um dia mais propício. O restaurante vai estar mais cheio. Eu vou tentar negociar com ela, vou tentar convencer a Liliane sem ser o quê?
desrespeitoso com a Liliane. Acho ótima a sua ideia, Liliane. Que tal se fôssemos na sexta-feira? Ela pode responder que sim ou não. Vamos negociar para quarta-feira? Não, pronto. Aí nem a gente vai... segunda, nem sexta. Ué, na pronto. quarta. Aí a Liliane está exercendo o meio termo, que a gente fala, a conciliação. A minha entrar no verdade, a consenso. sua verdade. E a nossa verdade. E a Sempre nossa assim. A gente verdade. vai partir de um princípio que não existe uma verdade absoluta. Isso, pessoal, precisa ficar muito claro para você. Não existe uma verdade absoluta. A verdade vai sempre depender das suas crenças, dos seus valores, daquilo que você aprendeu com a vida ou não aprendeu. Mas eu quero deixar uma dica aqui. Esteja aberto para novas percepções, novas aprendizagens, novas interações sociais. Como o Edson disse, aprender, desaprender e reaprender. E comportamento não é fixo. A gente muda comportamento e muda comportamento para evoluir na nossa vida. Perfeito. Não existe uma questão de óbvio também, naquilo que é óbvio. Eu sempre preciso esclarecer. Né? Não mas é óbvio. Tava na cara que era isso. Não, pessoal, a gente precisa gerar a compreensão do outro. Na comunicação você tem que ter clareza naquilo que você fala. Você tem que gerar compreensão no outro, ser compreendido pelo outro. Você também tem que assumir compromissos, colocar uma aliança com essa pessoa. Ok, você havia falado para mim de jantarmos hoje? Eu compreendi isso, mas que tal jantarmos na sexta? Por quê? Porque eu acredito que sexta-feira é melhor. Negociação. Aí a Liliane chega e fala o quê? Não, e que tal na quarta-feira? Nem segunda, nem sexta. Ok, vamos assumir um compromisso. Então, aí tem que ter uma linguagem de ação positiva. Toda negociação gera o quê? Uma linguagem de ação positiva. Toda negociação gera uma linguagem de ação positiva. Ação positiva, quer dizer, algo que vai gerar essa comunicação assertiva. Exato. Ela gerou algo. E mesmo quando você tem um problema. Eu tenho um problema. E fica mostrando olha o meu problema. Você vai encontrar a solução do seu problema mostrando o seu problema para o mundo? É assim que você encontra a solução? Nós temos que transformar problemas em objetivos. Exatamente. Ou como diria Titãs, né? As ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Então, veja bem, o mundo das ideias está aí, prestes a oferecer para você uma solução. Mas se você não ir ao encontro das ideias, você não irá encontrar o quê? Um objetivo para resolver o seu problema. O grande ponto aqui é que as pessoas ficam apenas mostrando os seus problemas. Mas não transformam esses problemas, Liliane, em objetivos a serem o quê? Transpostos, ou seja, transpor um obstáculo na minha vida, superar um limite que eu tenho muitas vezes. E assertividade é isso. É você respeitar o seu sentimento, mas propor uma negociação dos seus objetivos com o outro. Com resiliência. Nem sim, nem não. Talvez seja bom. Talvez eu esteja errado. Talvez eu precise quebrar as minhas regras, mudar os meus hábitos. Talvez eu precise até mudar de país. Talvez eu precise acreditar em algo novo. Buscar algo novo na minha vida. Eu poderia ler um livro novo. Talvez eu poderia assistir, criar novos hábitos, pensar em coisas novas e agir para esse caminho. E Edson, falando nisso, nós temos um filme? Temos hoje, um filme, por isso que eu falei mudar de país. Mudar de país. Talvez você precise mudar de país muitas vezes, ou até de profissão, para poder entender que o mundo é esse molde que é quebrado todos os dias. E que se você não moldar-se ao mundo, você vai pedir licença porque a Terra parou e deixa eu sair, né? Dá um tempinho. Para a Terra, né? Como é que é? Para a Terra que eu quero sair, né? Raul Seixas. É assim, né, que funciona? Não é assim, porque a Terra não vai parar. E o mundo está aí girando o tempo todo. Então, dica de filme da semana é um filme que está na Apple TV, na plataforma, é um seriado, 3 temporadinhas só, gente.
começo. Sabe aquele seriado gostoso de você assistir? Não vai falar, não vai dar spoiler. Não, mas eu queria dizer que o Edson é um cinéfilo, por natureza. Eu não. O meu termômetro se eu dormir, é porque eu não gostei. Se eu assistir, é porque eu gostei. E esse, pessoal, é o seriado que eu mais gostei. Tanto é que nós indicamos nas palestras do Edson, nos meus treinamentos e mentorias, eu sempre indico para assistirem. Porque é um seriado de uma pessoa assertiva, gentil, autêntica, que criou resiliente, superou barreiras emocionais, barreiras de cultura, barreiras de trabalho, inúmeras barreiras. Eu vou contar o enredo sem dar spoiler. Aí eu preciso falar antes de mostrar o filme, Liliane, porque é muito legal. O que a Liliane falou é interessante. É um filme que fala sobre adaptação de cultura, resiliência. Por quê? Imagine o seguinte, esse é o enredo do filme, não é spoiler. Um time que vai ser rebaixado para a segunda divisão no campeonato inglês de futebol. Futebol mesmo. Futebol. Uhum. Esse futebol que a gente assiste aí, tá bom? Isso. É o futebol que nós brasileiros assistimos, né? Então, o time vai ser rebaixado para a segunda divisão. Eu não vou contar mais porque daí é spoiler. E tem alguém que quer que o time seja rebaixado mesmo e fechar o clube, que eu não vou falar quem é. E eles mandam o técnico embora no final da temporada. E você fala assim, nossa, vão contratar um técnico melhor, não é verdade? Pelo menos que seja um técnico de futebol, não é verdade? Vão contratar um técnico. Mas nós vamos trazer um técnico para o futebol inglês lá dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não tem time de futebol de campo. Não tem mesmo. Tem aquele time de futebol norte-americano mesmo, que o cara cata a bola aqui e sai correndo e vai trombando em todo mundo. Bom. Já tá bom. E contratam esse técnico aí para ser técnico de futebol. Um técnico de futebol norte-americano, da NFL, para ser um técnico de futebol, do soccer, do mundo do soccer. E esse filme nada menos é do que Ted Lasso. Esse cara é o cara. Pessoal, esse cara é o cara. Ele é assertivo, ele é gentil. Existem algumas cenas que como ele, essa, por exemplo. Essa cena é ótima. Mas eu estava falando de uma outra. Então fala da outra que eu vou falar dessa. Ok, ele estava... para conseguir coisas ou informações, ele sempre levava um docinho, uma balinha. Ele era gentil nas negociações. Ele é gentil nas negociações. Ele é empático, ele é carismático. Ele sofre também, mas é um filme maravilhoso pra gente que quer aprender um pouquinho mais de autoconhecimento. E ele recebe cobrança da torcida, porque a torcida do time é muito, sabe, energética, uma torcida muito, como é que fala? Aguerrida. Não, que torce mesmo. Os torcedores xingam ele o tempo todo. E aqui, ó, você tá vendo nessa cena aqui os técnicos de apoio dele, né? Os dois, olha a cara dos dois aqui. Aqui dá pra ver muito bem, né? A situação agressiva, manipulador, um é muito manipulador, outro é muito agressivo. E se ele fosse passivo, né? Ele não ia dar conta disso. Então ele é uma pessoa assertiva, que lida muito bem tanto com uma situação de agressiva, uma situação agressiva, quanto uma situação de manipulação, onde ele percebe que ele está sendo manipulado. E esse filme é muito bom para você que quer estudar liderança assertiva e comunicação assertiva. Fica aí a dica. Assertiva, comunicação assertiva, Ted Lasso. Tá? E, Edson, acho que a gente está encerrando. Já estamos encerrando, Liliane. Mas já estamos encerrando. Para isso, você não vai deixar de dar a nossa dica. O que eu tenho que falar? A dica? Olha só. Como dizer não sem dizer a palavra não.
Para o Edson encerrar, ele vai falar isso, mas lembra, aqui está nosso QR Code, aqui na descrição tem um link, se você quiser esse livro ou um dos outros livros, ou mesmo uma palestra, uma sessão de mentoria, um treinamento corporativo para a tua equipe, lembra do Edson, da Liliane, lembra do Instituto Edson de Paula, que nós estamos aqui para construir um conteúdo personalizado para a sua empresa. Então vamos lá, então, como dizer não para alguém sem utilizar a palavra não. Porque o grande ponto aqui, Liliane, é o que eu disse no começo do nosso podcast. Você está nos acompanhando, você se lembra disso, que eu falei que muitas pessoas têm dificuldade de dizer não para o outro, porque também tem a dificuldade de ouvir um não do outro. Exato. E essa palavra não, ela fica muito agressiva, dura para essa pessoa. Então ela não consegue dizer não, ela fala assim, no fundo ela queria dizer não. Por exemplo, vamos jantar hoje à noite, Edson. Se eu fosse uma pessoa passiva, eu responderia o quê para a Liliane? Sim, aqui dentro eu falei, eu não quero jantar hoje à noite, eu não quero. Não é assim? Se eu fosse uma pessoa agressiva, o que eu falaria para a Liliane? Não, imagina. Não quero. Não quero, hoje não. Eu não preciso ser agressivo, agredir ela. Simplesmente dizer um não de forma muito dura, assim, não quero, não me interessa, já é ser agressivo na comunicação, né? Agora, como dizer não com elegância para a pessoa sem usar a palavra não? Jantar hoje à noite, Liliane? Nossa, eu percebo que isso é importante para você, compreendo. Sim. E agradeço esse convite. Infelizmente, hoje, eu tenho um compromisso. Já tenho um compromisso. Mas podemos remarcar essa data. Que tal? Eu acho ótimo. Acho que é uma boa possibilidade a gente poder remarcar. E tá tudo bem. Tá tudo bem, acabou. Muito obrigado, tchau. Um abraço. Eu disse não para ela de forma elegante. E o que você precisa colocar? Os verbos perceber, compreender, gentileza. Agradecer. Né? Uhum. Compreender, perceber, agradecer, remarcar, adiar. Vamos adiar esse momento. Quem sabe uma próxima oportunidade. Conte sempre comigo. Olha, não se esqueça de me convidar numa próxima ocasião. Eu ensinei essa técnica uma vez e o retorno foi o seguinte: o líder chegou para ele com uma tarefa gigante, 5 horas da tarde, e a resposta que o liderado deu foi o seguinte: com certeza essa atividade é muito importante. Eu percebo que agora são 17 horas e você precisa disso para amanhã, no final da tarde, correto? O líder falou correto. E pela minha experiência, eu vou demorar umas 3 horas para fazer. Então, amanhã eu chego às 8, quando for no máximo 11 horas, estará na sua mesa, tudo bem? E pronto, simples, fácil. Houve uma negociação. Então, eu gostaria que você, nessa semana, colocasse como meta negociar mais, ser mais assertivo com você e com os outros, utilizando negociações positivas, assistindo o Ted Lasso, assistindo o podcast Você Está Bem, mandando para as pessoas que precisam ser mais assertivas e nos acompanhando, tanto a Liliane Marrone quanto o Edson de Paula, nos canais, nas redes sociais, e que é o nosso trabalho, aquilo que a gente faz com tanto carinho para você. E uma dica, então, aqui, uma técnica também que nós demos aqui, siga essa técnica de dizer não sem utilizar a palavra não. Se você não assistiu, é só você voltar o vídeo e assistir novamente. Então, está aí nos 5 minutos finais aqui do nosso podcast. Como dizer não para uma pessoa sem utilizar a palavra não. Agora, tenho dificuldade também de assumir o sim da vida. Tenho dificuldade de experimentar coisas novas. Eu crio regras rígidas e sigo-as. Comece a quebrar suas regras de conduta, porque você não tem uma verdade absoluta na sua mão.
Lembre-se, o óbvio é apenas um exercício da nossa o óbvio é apenas um exercício da nossa arrogância quando acreditamos que o outro tem a obrigação de compreender aquilo que nós queremos. Fica aqui a dica. Tudo bem? E chegamos Acabou. ao final, né? Foi ótimo esse episódio, hein, gente? Gostou? Próxima Dá joinha, às 19 horas. Então, curta, comente e compartilhe. Ative o sininho, inscreva-se no nosso canal. Eu desejo a você sucesso Excelência. e vamos juntos! Tchau! Tchau!